bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu vos darei. Bom dia para você. Está ao lado, hoje a igreja celebra o domingo do bom pastor. É com a grande satisfação que nós nos colocamos na presença do Senhor para celebrarmos este dia, onde o pastor é colocado como aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Nós passamos uma semana celebrando todos os dias e lutando para que a nossa voz chegue até o coração de Deus. Vamos pedir também o perdão pelos nossos pecados e pedir ao Senhor que nos dê a graça de fazermos a sua vontade a cada dia, nos conservando firmes e fortes na presença do seu Evangelho. Um instante de silêncio. Recorramos ao perdão do Pai. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. A Ele seja a glória, a Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorá-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar a palavra de Deus desse domingo. Dos Atos dos Apóstolos. No meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu:
Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor Deus chamar para si. Com muitas palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3 pessoas se uniram a eles. 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem onde seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora aclamar o Evangelho. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora.
E depois de fazer sair todas as que são suas, encaminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Meus amigos, domingo bonito, o sol começou a sair cedo, né? E nós estamos aqui celebrando este culto extraordinário a Deus por meio da Eucaristia, instituída pelo seu Filho Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Hoje ainda pelas estradas da Pentecostes, nós estamos vendo que o texto nos apresenta Pedro como o primeiro dos apóstolos, intrepidamente no ádrio do templo, gritando, pregando a palavra de Deus, ele e mais 11, porque Judas ainda não teria sido escolhido, um outro para substituí-lo. Ora, o que é que diz o texto? Que é muito semelhante aos textos dessa semana. Levantou a voz e falou à multidão. É a pregação básica do primeiros anos da igreja, onde ainda não chegou a grandes reflexões, não chegou a grandes discursos, mas chegou sim àquela pregação convincente, com uma oratória muito própria, com uma retórica muito sustentável, porque eles viram o que aconteceu. E então Pedro hoje, nessa oportunidade que Pentecostes é a festa da colheita, dos primeiros elementos que são cultivados na natureza, que são levados ao templo, diante dessa multidão, Pedro proclama a doutrina que ele aprende com Jesus, em parte aquilo que ele viu, que ele viveu com Jesus de Nazaré. E o que é que se constitui essa doutrina? Deus constituiu o Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificaste, aquela mesma matriz de sempre. O anúncio que Cristo é o Senhor, que Deus o constituiu acima de tudo e de todos, mas que os judeus o mataram. Não é que se os judeus não matassem, ele não seria constituído. Mas no meio dessa forma dialógica de pensar, existe as profecias, que formavam um catálogo de cumprimento, o qual Jesus deveria passar para realizar a obra de Deus. Os judeus que escutaram Pedro têm uma reação estranha, porque de um lado eles sabem que Jesus ressuscitou, e do outro lado eles têm certeza de quem foi que matou Jesus, e cai sobre eles uma espécie de culpa indireta. Isso é, diz o texto, ouviram isso e ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? É uma tentativa de remediar o crime feito pelos outros, mas os outros representam eles e, portanto, cai também sobre eles indiretamente essa culpa. E essa culpa aqui é remediada de uma forma brilhante, isso é, o conselho dos apóstolos é: convertei-vos,
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. A conversão é o primeiro passo de diálogo entre Cristo e aquele que está fora da sua igreja. E nesse diálogo, ao aceitar a proposta de Cristo, ele é batizado. Então ele passa a fazer parte dessa grande família espiritual, a qual só se entra por meio do batismo. Sem o batismo ninguém pode se dizer cristão. E além disso tem a promessa, de fato, do dom do Espírito Santo. A gente falando assim parece uma coisa simples, mas imagine no tempo de Jesus, uma comunidade que promete o Espírito Santo. É uma coisa surreal, do outro mundo. Ninguém de fato imagina que o homem poderia receber dons sobrenaturais a pedido de Cristo ao Pai ou da própria igreja a Cristo que derramasse sobre a sua família o Espírito Santo. Não é um dom humano, não é uma coisa material, mas é algo que transcende o ambiente material. E esse Espírito Santo, né, é que vai guiar a igreja desde os seus primórdios até os dias de hoje e também estará lá no futuro. Pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, ou aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Certo? Não é uma promessa ligada ao abraamismo, né? Ao abraamismo, porque a promessa de Abraão é para os judeus e seus descendentes. Aqui Pedro enlarguece essa promessa e fala de uma promessa que é para vós e para todos os que estão perto e distantes. Tem um conceito de universalidade nessa promessa. Não é mais uma promessa ligada a um território nacional ou a judeus espalhados no mundo afora, mas é uma promessa que atinge todos os homens. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Então, tem aqui um paradoxo extraordinário que é, além dos judeus, aqueles que Deus chamar para si serão também herdeiros das promessas. E que promessa é essa? No texto é da recepção do Espírito Santo após ser batizado. E aí você vê que para Lucas, que é o evangelista do Espírito Santo, ele aproveita a circunstância sempre para deixar a sua mensagem com a presença e a atividade do Espírito no coração da igreja. Pois a promessa é para todos. E diz Lucas, com muitas outras palavras, isso é, com palavras acidentais, porque as palavras essenciais já foram ditas. Não tem nada para completar a pregação. É uma pregação pequena, mas repetitiva, toda hora se repetia, e que ficava no coração da pessoa e na cabeça também. Daí em diante, Pedro dava testemunhos e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração, dessa gente corrompida. Isso é, no tempo de Jesus, a podridão da corrupção é espalhada por todo o gênero religioso. Porque os homens que sustentam a religião são os mesmos homens que têm o controle sociopolítico e econômico da religião e da vida dos judeus. Então, se de um lado tem uma fome, uma penúria muito grande, do outro lado tem a casta. E de vez em quando tinha esse conflito, surgindo grupos diferenciados que combatiam com esse tipo de atitude que vai ser muito forte no tempo que os romanos vão colonizar a Palestina, vão invadir a Palestina. Ora, esse testemunho de Pedro é um testemunho de quem viu, de quem viveu, de quem se encontrou com Cristo. Por isso, ele fala com propriedade absoluta. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Imediatamente após a pregação, já tinham pessoas dispostas a receber o batismo, sabendo de fato com a promessa do Espírito. Mas o autor omite aqui a questão da conversão, porque é uma trilogia importante. Primeiro a conversão, o batismo e depois a recepção do Espírito.
nessa frase, o autor diz: os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Isso é, cadê o tempo da conversão? Lucas não se interessa por esse aspecto, porque o que ele quer demonstrar é que a igreja está crescendo, e crescendo de forma voluptuosa, né? Voluptuosa, está de fato se dilatando dentro do território de Israel, e está se tornando uma causa de tropeço para o judaísmo da sua época. Ora, aí acrescenta o autor: naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Mais ou menos, porque o livro na Bíblia, o número na Bíblia é proporcional. Isso é 3.000, nunca vai ser 3.000, pode ser mais ou menos. Essa proporcionalidade para dizer que naquele dia, muita gente abraçou a fé, foi batizado e começaram a participar da comunidade. É isso que o autor quer nos mostrar, que a comunidade cresce em sabedoria, em inteligência, espiritualmente, mas sobretudo em pessoas. Ela está tomando o território das castas judaicas, trazendo as pessoas para si, porque a promessa é muito estimulante. Primeiro, a promessa faz com que você deixe de ser culpado indiretamente. Segundo, você aceita, se batiza. E terceiro, ainda recebe o Espírito Santo. Portanto, a primeira leitura quer nos mostrar o crescimento da igreja por meio da palavra pregada por Pedro e seus amigos, por meio do batismo, da conversão do batismo e, sobretudo, por causa da doação gratuita do Espírito Santo para aqueles que chegaram a essa comunidade. Então, como dizia o texto ontem, como a comunidade estava numa paz e tinha tranquilidade na Galileia, na Samaria e tal, a igreja vai silenciosamente crescendo, crescendo e crescendo, procurando cada vez mais outros espaços e fazendo com que o Evangelho chegue até as pessoas. Nesse domingo do Bom Pastor, a gente apresenta a segunda leitura, que é da carta de São Pedro. A carta de São Pedro é uma carta dita assim, universal. Isso é para toda a igreja. Onde estiver a igreja no tempo de Pedro, essa carta chegou lá. E todos ficaram profundamente alegres pelo fato de Pedro mostrar o que era que eles eram antes e o que é que eles são agora. Jesus de Nazaré trouxe para si todos aqueles que estavam distantes de Deus. Por isso Pedro diz: olha, eu sei que nesse momento vocês estão sendo perseguidos, massacrados, não se entendem nem dentro nem fora da comunidade. Mas o conselho que eu vos dou é: se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isso vos torna agradável diante de Deus. Diante de uma perseguição, de sofrimento tão grande, onde nós nos sentimos impotentes, Pedro pede que a gente suporte. Se agarre em Deus, possa ter essa confiança, essa fé absoluta, porque o mal não vai durar uma eternidade. E somente testemunhando a Deus nesse tipo de atitude, nessa situação complicada, é que a gente vai ser agradável diante de Deus. Isso é, o sofrimento, as dores de quem prega o Evangelho sempre fizeram parte da vida do cristão. Alguns anos mais, outros anos menos, em momentos das histórias terríveis, e outros momentos não são mais saudáveis. É parte da vida de quem abraçou a fé em Cristo. Portanto, Pedro vai dizer: olha, de fato, para isto fosse chamado, não para sofrer, mas para pregar o Evangelho que, de qualquer forma, no conflito ele gera um sofrimento, porque o cristão não vai reagir contra o mal com o mesmo mal ou mal pior.
ele tem que encontrar saídas de sabedoria, de inteligência pastoral para evitar o choque, porque o conflito já está ali, né? Desde quando você abraça a missão e a fé em Jesus Cristo, você vai ter sempre conflitos. É parte desse mistério do próprio Evangelho. Ele não cometeu pecado algum, diz Pedro, porque Cristo também sofreu. Então Pedro coloca Cristo como modelo de sofrimento, lembrando o profeta Isaías do servo sofredor. Isso é, ele também sofreu, né? E como sofreu? Homem experimentado na dor, mas nele não tinha pecado algum, não tinha mentira, nada foi encontrado em sua boca. Quando ele era injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. E aqui, meus amigos e minhas amigas, tem um grande problema: a ação e a reação. Injuriado, maltratado, espancado, mesmo assim ele não reagiu. Crucificado, morto, e mesmo assim ele não amaldiçoou. Ele apenas disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é, são ignorantes naquilo que nós chamamos de revelação divina. E essa ignorância provoca a não aceitação da própria pessoa de Jesus, porque eles estavam cegos pelo ódio, cegos pela ganância, cegos pelo desejo de livrar-se de Jesus. Então não perceberam que naquele homem estava Deus e que o mistério era muito maior, estava além do alcance da compreensão dele, mas nenhum deles, salvo Nicodemo de Arimateia, se preocupou em chegar a esse alcance e descobrir de fato quem era Jesus. Então o autor dessa carta, que é o nosso amigo Pedro, diz uma frase que chama muita atenção, porque ele tira de Isaías: por suas feridas fostes curados. Pelas chagas de Cristo nós fomos curados. Amém? E essa cura é eterna, porque ela perpassa a nossa carne e chega até a nossa alma. É uma cura definitiva, porque o sacrifício de Cristo foi eternamente um sacrifício de vida, de paz, de saúde, de resgate. É por isso que esse sacrifício nos cura, nos dá a possibilidade de termos saúde, paz, serenidade, porque compreendemos o mistério, sabemos qual é o final dele, que é a ressurreição. Então, o que nos cabe agora é viver o mistério, saber como praticá-lo, porque lá na frente nós já sabemos o resultado. Por suas feridas fosse curado. Ora, quantas feridas nós temos no mundo hoje, minha gente? Quantas são as nossas feridas e as feridas dos amigos, dos irmãos? Como nós gostaríamos de curar todas elas, né? Com os nossos ungüentos da oração, os nossos ungüentos da preocupação, do cuidado em ajudar para que não piore aquela situação. Quantas e quantas pessoas estão achagadas e não deixam Jesus curar elas, não se aproximam, preferem sofrer ali, preferem ser machucadas, mas não abrem o coração para Jesus, para que Jesus possa ser curado, porque Ele foi o homem por excelência do sofrimento, conhecedor profundo das dores e das misérias humanas. É por isso que é nele que a gente encontra a nossa cura. Por ter passado por tudo isso, ele tem a condição de superar tudo isso, ele tem a condição de nos mostrar o caminho, porque ele é que é o caminho, é ele que é a verdade, é ele que é a vida. Termina Pedro dizendo: olha, vocês andavam desgarrados, como ovelhas que não têm pastor, mas voltastes ao pastor, isso é, entre o que você era e o que você é hoje,
existe o pastor que guarda as nossas vidas. E é esse pastor que guarda as nossas vidas que hoje nós celebramos. Guardar no sentido pleno de proteção, de cuidar, de defender e de difundir a vida. Guardar no sentido pleno, psicológico, afetivo, amoroso, espiritual. Não guardar por guardar. Guardar pelo seu comprometimento com a própria vida de cada uma das suas ovelhas. É por isso que o Evangelho vai nos alertar que aquele que não passa pela porta é ladrão, é salteador. A ideia deles, o objetivo deles é roubar e matar as ovelhas. Vai dizer também o próprio Evangelho, como vamos ver no profeta Ezequiel, que existem bons pastores e maus pastores. Por isso Deus mesmo será o pastor do seu povo. Então o Evangelho de hoje é uma afirmação brilhante do próprio Jesus. Observe que ele usa a metáfora da porta. O que é uma porta? É algo que impede uma passagem livre. Isso é, para eu passar pela porta, eu tenho que empurrar a porta, eu tenho que abrir a porta, mas essa porta é o próprio Jesus. Então, somente passando por essa porta é que você naturalmente vai encontrar um mundo novo. Porque sendo ele a porta por onde passam as ovelhas estão sempre procurando novas pastagens, águas frescas, condições de vida que possam gerar mais vida para elas e todos os seus descendentes. Jesus se coloca como a porta, e aqui lembra a própria porta do céu, né? A própria porta do céu. Quem passar por ele, por essa porta, entrará no reino de Deus. Ora, a definição é muito simples e muito eficaz. Diz o texto, fala Jesus, em verdade vos digo, quem não entrar no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Certo? Tem a porta, certo? E do outro lado, tem o redil, certo? Tem de fato toda aquela cerca que protege o animal, mas não era tudo fechado. Tinha lugares onde o ladrão poderia passar, o salteador, né, de saltar para dentro e roubar as ovelhas e matar e tal, e tal, e tal. Portanto, Jesus disse, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha que coisa interessante. Isso é, o pastor das ovelhas é aquele que entra pela porta, tem toda a liberdade, tem toda a condição espiritual e profissional como pastor para entrar e ver as ovelhas, chamá-las pelo nome e colocá-las em condições de uma vida plena, de uma vida de saúde, de uma vida de proteção. Portanto, quando ele abre, o porteiro abre, ele entra, as ovelhas escutam a sua voz. Era muito comum em Israel, né? Os pastores, eles tinham algumas ovelhas que eles viam que eram mais espertas, que as outras seguiam, botavam um nome nas ovelhas. Por exemplo, Rosinha, Antonina, né? Carla. Aí quando ele via que ele precisava das ovelhas, ele chamava pelo nome. Vem cá, Carla, ou assoviava. Então aquela que era mais espertinha, ela vinha e arrastava as outras ovelhas. Então, por isso, de fato, que quando ele chama pelo nome, elas atendem. É uma metáfora para dizer que é Jesus que chama a sua igreja. E quando ele chamar você, meu amigo e minha amiga, lembre que ele está lhe dando um privilégio enorme de você ser a sua ovelha. De participar desse grupo de pessoas que vão, de fato, pastar em verdes campos, tomar água fresca e, como diz o próprio Salmo, a felicidade, o meu cálice transborda. Isso é,
de felicidade com esse encontro com o próprio Jesus. Portanto, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. É uma profunda relação pessoal entre Jesus e as ovelhas. Isso é, para o pastor, toda essa parábola é olhada, acompanhada por Jesus desde muito tempo, que pela sua experiência de rodar toda a Galiléia, ele viu muitos pastores e como ele se comportava com as ovelhas. Então ele aprende e traz para cá uma realidade metafórica para explicar uma outra. Portanto, ele diz, olha, e depois de fazer sair todas as suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Não é só porque conhece a sua voz, é porque sabem que estão protegidas. Sabem para onde estão indo e o que é que vão encontrar quando chegarem nesse lugar. No mundo oriental, o pastor vai na frente porque ele tem a obrigação moral e religiosa de dar a vida pelas suas ovelhas. No mundo ocidental, o pastor vai atrás e todo mundo vai ter aquele cachorrinho lá, que é o cachorrinho pastor que organiza as ovelhas. O cachorrinho pastor aqui vai metendo o dedo nas ovelhas para que ela circule segundo a vontade do pastor. Mas o pastor está lá atrás, isso é, a chance dele dar a vida pelas suas ovelhas é mínima. Ele não se coloca na linha de frente como está se colocando na linha de frente todos os meus amigos da área de saúde. Estão dando vidas para que vidas sejam salvas, cresçam, possa caminhar em verde pastagens, encontrando águas frescas e plenifique a própria existência. Então existe uma diferença absolutamente absurda de quem vai na frente e quem vai atrás. E Jesus vai dizer isso outra vez quando diz, olha, vinde após mim, né? E siga-me. Sempre, quem segue sempre vai atrás, nunca vai na frente. Por quê? Porque é um seguidor. E todo seguidor não pode ultrapassar aquela linha do limite entre aquele que chama e aquele que segue. Ora, mas não segue um estranho, antes fogem dele. A relação interpessoal entre as ovelhas e o pastor, ela é tão unitária, ela é tão única, que uma voz estranha não convence a ovelha de se perder, de seguir um outro caminho. Tem de fato aqui uma relação muito pessoal, de muita amizade, né? De como se fosse ovelha e pastor uma coisa só. E aqui a gente volta para as nossas comunidades. Como seria bom se pastor e ovelha nas comunidades pudessem viver sem distâncias, sem clericalismos absurdos, sem de fato preocupações em manter os outros distantes. Se pastor e ovelha não se tornam só um corpo, os ladrões salteadores podem convencer as ovelhas ou pela palavra ou pela força a segui-los, porque elas não encontram no seu pastor aquela unidade, aquele carinho, aquele amor profundo que fazem deles uma só pessoa, uma só coisa. Então o cuidado aqui é que o pastor tem que estar sempre presente, que o lobo, o salteador, o ladrão, isso é, o estranho ao rebanho, o estranho, ele está sempre querendo roubar as suas ovelhas. Está sempre querendo tomar as suas ovelhas. Porque ele não tem. E qual é o objetivo de tomar as ovelhas? De sangrá-las, tirar o que elas têm, tomar tudo, escravizá-las e deixá-las de fato à míngua. Enquanto isso ele vai buscar mais outras ovelhas que se deixam seduzir por esse estranho, por esse mentiroso, por esse ladrão e salteador.
É claro que nós não temos o controle. E ninguém tem o controle das ovelhas. O que nós temos é a consciência e o amor por elas, a ponto de ela nunca me abandonar e eu nunca abandoná-la. Essa ideia de controle religioso social é uma ideia furada, fajuta, indigna diante do Evangelho. Mas aquilo que deve nos unir é o amor, é o perdão, é a compreensão. Somente assim as ovelhas poderão manter-se unidas plenamente com o seu pastor. Portanto, meu amigo e minhas amigas, nesse dia do Bom Pastor, abrace lá. É claro que você não pode hoje abraçar, mas manda uma mensagem para o seu pastor, para o seu padre da sua paróquia, para o seu bispo da sua diocese, e diga a ele que você continua sendo a sua ovelha, que você de fato não ouviu uma voz estranha lhe chamando, porque a voz nem conhece seu nome. É quando você vai para a rua, ei, 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 seu nome não é ei, você tem um nome. Então quando diz, ei, ei, não olhe para trás, seu nome não é ele, mas instintivamente a gente às vezes olha, e é aí que nós entramos na decadência. Olhamos, acabamos de nos deixar levar, seduzidos, e ficamos a conviver com um estranho. Alguém que não tem raiz, absolutamente raiz, nas tradições cristãs, e que começam a vivificar, a usurpar o patrimônio cristão e fazer de fato novos rebanhos com base na morte, no indicar o caminho da morte, no sangrar as pessoas para tomar o que elas têm. Portanto, olha como é diferente o pastor. O pastor dá a sua vida, isso é, nada mais importa para ele a não ser a sua vida pelas ovelhas. E é essa forma de pensar que leva de fato a essa comunhão perpétua e plena entre pastores e ovelhas. A ovelha tem que reconhecer o sacrifício que o pastor está fazendo e não se deixar levar e iludir por promessas, sonhos vazios e ilusórios, e depois acaba onde acaba, né? Jesus contou-lhe esta palavra, mas eles não entenderam. Então Jesus foi adiante e disse, olha, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Isso é certamente uma crítica aos fariseus que não eram bons pastores. E todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Isso é, só tem uma porta e ela veio na hora que Deus quis enviar, por causa dos ladrões e assaltantes que estavam deturpando, sangrando, matando, excluindo, salteadores e ladrões que estavam tomando posse do povo de Deus. Então Deus manda o seu Filho como uma porta para resgatar, recolher os dispersos de Israel, recolher as ovelhas e fazer delas um só rebanho e um só pastor. É um trabalho naturalmente extraordinário, dificilíssimo. Uma coisa é a ovelha, outra coisa é uma pessoa, mas vale a pena. Nesses meus quase 30 anos de sacerdote, eu sempre me preocupei em ser um pastor digno, um pastor que de fato desse a sua vida pelas ovelhas na medida do possível e das minhas limitações. Um pastor que amasse, que perdoasse, que reconhecesse cada vez mais a dor, a preocupação, a angústia das suas ovelhas. E a gente aprende tudo isso por causa da docilidade do Espírito Santo que vem sobre nós, mas porque a história, o comportamento, os anos vão nos ensinando que o caminho que nós escolhemos é o caminho certo. E que tudo isso passa pelo próprio caminho de Jesus Cristo. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje, de fato, a igreja fala do pastor. Rezem pelos seus padres, pelos seus bispos, rezem sobretudo pelo Papa, né? Que é o nosso irmão maior na fé, o nosso pastor,
é o pastor universal da igreja. Um homem de muito esforço, muito trabalho, né? E também já cansado pelo peso da idade, mas para Deus nada é impossível. Continuemos a rezar por ele para que ele possa ser de fato um grande e um bom pastor. E aí Jesus vai a mais além. Até então estamos no período do humano, isso é, terra, pastagens, água fresca, porta. E Jesus disse, quem entrar por mim será salvo. Aí essa porta já não é mais humana. Não será salvo apenas do mundo humano, mas será salvo para a vida eterna. Então essa porta tem duas dinâmicas extraordinárias. A primeira, aquela da vida humana, comendo e bebendo, satisfatório em comunhão com o pastor, vivendo as experiências humanas como o seu pastor. É isso que dá sentido à vida das ovelhas. A segunda é aquela de galgar pós-vida terrena a vida eterna, porque Jesus continua sendo a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, e encontrará o novo mundo, encontrará o reino, encontrará a eternidade. O ladrão, já sabemos o que ele faz. Uma das antigas profissões, mais antigas profissões do mundo, né? Não, só vem para roubar, matar e destruir. É diferente. Por isso, pastor, ou pastor das ovelhas, não pode ser o contrário. Não pode ser aquele que rouba, que mata, que destrói. Ele só pode ser aquilo que Jesus define no seu Evangelho. Que Jesus vive na sua carne a cada dia. Que Jesus ensina aos seus mais próximos e mais distantes. Porque se o pastor passa a ser uma outra coisa além daquilo que Jesus não ensinou, não pede e não quer, ele deixa de ter comunhão com o próprio Cristo. Porque ele rompe essa cadeia de amor, de compreensão, de felicidade, de perdão e segue o seu próprio caminho, usurpando até mesmo o título de pastor. Ora, eu vim para que tenham a vida e tenham abundância. Oh, que coisa maravilhosa de ouvir. Jesus nos traz vida e vida em abundância. Meus amigos e minhas amigas, o que é que tem além da vida? Mas nada. Tudo que nós queremos é uma vida de saúde, de serenidade, de paz e de muita felicidade. É claro que o mundo às vezes dá suas voltas e nós acabamos por excluirmos a nossa vida do mundo lá fora por circunstância que todos conhecemos hoje. Mas essa promessa de que veio para dar a vida e a vida plena é uma promessa que nos alegra, porque o pastor não está só preocupado com a sua vida humana, mas uma vida que vai além daquela humana. Porque afinal de contas o que é humano tudo passa, né? Então hoje o bom pastor, ele nos convida a trilhar um caminho de vida sobre dois aspectos. A vida humana aqui na terra e essa vida pós-terra que será a vida plena, a vida em abundância, onde não haverá nem mais choro, nem mais tristeza, nem abatimento. Porque nós estaremos com o pastor, aquele que dá a vida e dá a vida em abundância. Por isso nesse dia eu quero desejar a vocês uma grande comunhão com o pastor da sua comunidade. Um grande amor, uma grande paciência, uma grande, de fato, sinceridade e honestidade com o pastor. E que o pastor da sua comunidade seja um canal da graça de Cristo. E que não se deixe levar pelos ventos da novidade, ou da ganância, ou da ambição, para que ele não seja mais um estranho no seu rebanho. Que ele não seja o estranho que vai devastar e devorar o seu rebanho. Que Deus nos ajude. Somos todos fraquinhos, pobrezinhos e necessitados dessa força que vem do pastor, que é o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Foi crucificado por Pôncio Pilatos, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, as nossas preces de hoje ofereçamos todas elas pelas nossas necessidades. Que o bom pastor nos traga saúde, verdes campos, águas frescas para vivermos cada vez próximo a Ele, unidos como um corpo e uma alma. E pedimos ao Senhor também que nos livre daqueles que são os ladrões, salteadores, aqueles que são um estranho, que passa a fazer parte do rebanho e depois dispersa o rebanho para matá-lo, para destruí-lo. Que o Senhor nos proteja e nos dê a sua força e a sua alegria para chegarmos um pouco mais adiante na pregação do Evangelho. Nessa oferta ofereçamos todas as nossas intenções dessa semana que celebramos. Todas as intenções que estão no nosso coração nesse momento, entreguemos a Deus neste pão e neste vinho. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bem compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne o sacramento da nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graça sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor, Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana,
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Nesse dia não esqueçamos que Jesus é que é o nosso pastor. Somente Ele é o Filho único do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros nesse amor profundo do Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Me contaram que o Senhor ia passar e havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha. Eu senti meu coração arder e gritei pro meu Senhor me responder.
Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se calma. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel, diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós nos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé por Cristo nosso Senhor. A você que me acompanha até agora, o meu muito obrigado. Hoje é domingo, dia do Senhor, um dia de aproveitar a nossa alegria, a nossa fé. Quero lembrar só duas coisinhas que você ainda pode me ajudar lá tocando o sino no meu canal no YouTube, Emanuel Vergene. Emanuel Vergene. E aí você faz a sua tocada de sino e colabora para que a gente possa conseguir 1000 assinaturas e dessa forma celebrar pelo YouTube, essa é a regra, com som digital e com imagem de TV. Você vai poder até ver pela sua própria televisão, se você me ajudar a conseguir essa proeza. Lembrando também que Heráclito, nosso ecônomo, está de plantão hoje lá na comunidade de Santo Expedito. Você que vai comparecer para doar o seu dízimo, a sua oferta esteja lá, porque Heráclito deve estar presente lá para receber a sua doação. E lembrando também do apelo que eu fiz a vocês por aquelas famílias que estão sem alimento, E bateram a minha porta, eu não tenho a quem recorrer a não ser vocês. Então eu peço, faça um esforçozinho, hoje é domingo, apele para a caridade, para o bom senso dos seus amigos, suas amigas. Você que mora em apartamento, você que mora do lado dos seus vizinhos. Ajude a gente. Ajude a gente a ajudar o outro, Só alimento, para que as pessoas possam se alimentar. É difícil, mas chegamos a esse ponto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima e Santo Expedito, nossos advogados e protetores. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu vos darei. Bom domingo, saúde e paz. Conto com você, viu? Ajude a gente a arrecadar alimento para as pessoas que estão precisando. Seja bonzinho.